Olá! Estamos de volta para mais uma aula e agora a matéria da vez é História. E vem comigo que eu vou te mostrar sobre o que a gente vai falar. Muito bem! Hoje nós vamos conhecer um pouquinho de onde viemos e desmistificar essa história de que somos descendentes do macaco, a gente veio do macaco. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Muito bem, para a ciência atual, o homem surgiu na África e foi fruto de uma longa evolução. E afirmar que houve uma evolução, gente, não significa dizer que houve uma progressão linear. Ah, a gente teve o mais antigo hominídeo lá e depois nós passamos a ter nós, né, o Homo sapiens sapiens atual. Não é assim. Evolução, como diz o slide, não é sinônimo de progresso, é sinônimo de mudança, tá? Hoje a gente sabe que muitas espécies surgiram, coexistiram e desapareceram. Elas existiram juntas, algumas desapareceram, outras continuaram e houveram mudanças. Houve mudanças. Não quer dizer que foram mudanças progressivas ou lineares, né? Então, uma escadinha, tá bom? É legal que isso fique bem claro. Vamos lá. Bom, para a gente falar de pré-história, de evolução, a gente precisa entender um pouquinho os fósseis, tá? O que são fósseis? São vestígios, organismos ou plantas que se conservam sem perder as suas características básicas. E alguns pedacinhos de ossos, de plantas, até de material que eles usavam como artesanato ou para se alimentar, são muito importantes para a gente saber qual a origem daquele homem ou daquele animal, para a gente saber como eles viviam, o que eles comiam, quantas pessoas mais ou menos habitavam, tá? E a gente vai vendo isso através aqui, eu vou mostrar através de alguns ossos do nosso corpo. Então vamos lá. Os dentes, eles serviam para a gente saber qual era a forma de alimentação das pessoas, ou também a idade das crianças. Então, quanto à forma de alimentação, se a gente tinha serrinhas, eu como sou dente fina, aí eu não mordo muito com os dentes da frente, eu tenho serrinhas nos dentes. Passem assim a mão limpa e lavada, tá? E vejam isso. Vocês vão ver que os dentes de trás são mais pontudinhos e mais lisos, que a gente usa mais, né? Do que os dentes da frente, muitas vezes, que tem umas serrinhas, porque eles não estão tão desgastados. Então, eles conseguiam saber, por exemplo, se os dentes estavam mais desgastados ou mais pontudos, eram pessoas que já comiam carne, tá? Se não, eram pessoas que se alimentavam mais de legumes ou de coisas mais moles, tá? Eles conseguem definir isso, até tamanho da caçada e tudo mais, né? Uma carne mais dura, uma carne mais mole. E a idade das crianças, porque se era um ossário de crianças, pela dentição eles conseguem saber se ainda tinha dente de leite ou não. Então, qual a idade aproximada daquele ser humano, tá? Vamos lá. Além dos dentes, nós vamos ter os ossos normais, né, para saber se era um adulto ou uma criança, e para saber se ali sofreu fratura, amputações, golpes na cabeça. Então, se você achar vários ossos numa região com fraturas, com amputações, com marcas de guerra, né, marcas de conflito, você vai saber que naquela região provavelmente as pessoas sofreram esse conflito, né? Então você pode associar com outros dados históricos, tá? Também o crânio, eles mediam o tamanho do crânio para saber qual era a espécie de homo, né? Isso era uma crença. Hoje tem muitas controvérsias quanto a essa crença da medição do crânio, se aquela pessoa ela é realmente mais inteligente pelo tamanho do crânio, porque na verdade chegou-se a um limite na ciência, e aí eu vou deixar professores de biologia aqui, que se tornou uma falácia porque não tinha mais para onde expandir, e eram as sinapses que aconteciam e assim por diante. Mas ali eles mediam a evolução daquele ser humano comparado ao tamanho do crânio, tá? E por fim a pelvis. A pelvis, para quem não sabe, essa região que nós temos aqui próximo à bacia, tá? Que definiu o sexo. Uma pelvis mais larga era uma mulher, até por condições reprodutivas, uma pelvis mais estreita era um homem. Vamos lá.
Vamos falar dos nossos hominídeos, então. Segundo a teoria evolucionista, todo mundo sabe, teoria evolucionista, tio Darwin, tá? Somos da ordem dos primatas. Nós somos da ordem do Australopithecus. E aí tá para vocês, austral significa sul e pitecus significa macaco. Nós somos da ordem dele, tá? Não quer dizer que nós somos macaquinhos. Nós somos parentes, primos. Nós viemos da mesma origem. Evoluímos para Homo e os macacos continuaram primatas, tá bom? Então essa história de que nós viemos do macaco... Sabe aquela figura que a gente vê muito pela internet, nos livros mesmo? É um macaco, aí o macaco vai aumentando, aí o macaco vai ficando... e aí vira o homem e o homem vai pro computador. Não tem essa sequência linear, tá bom, gente? Tirem isso da mente de vocês. Vamos continuar. Bom, o Australopithecus ele viveu na África há mais ou menos 5 milhões e meio de anos, era baixinho, se alimentava com pequenos animais e vegetais. Ah, eu tô falando com vocês, mas eu não transitei o slide. Vou voltar. Vamos lá. Vivia na África há 5 milhões e meio de anos, era baixinho, se alimentava de pequenos animais e vegetais, era bípede, ou seja, andava sobre as duas pernas, tá? Mas tinha braços alongados para auxiliar a locomoção. Então, nós tivemos sim, agora sou eu mesmo. Nós tivemos os nossos primos lá atrás que andavam como macacos, né? Se apoiando nas 4 patas, nos pés e nos braços. Nós ainda tínhamos os braços muito alongados, tá? Sei que vocês não veem, mas imaginem que eles estão aqui. Éramos arqueados e sim, nos locomovíamos como homens já em 2 pernas, mas ainda assim, na hora de correr, nos auxiliava as mãos, tá bom? Deixa eu ver se entra slide agora para não ficar aqui pagando mico, porque eu tenho uma tela para falar com vocês e uma tela para olhar o slide. O crânio dele tinha 500 centímetros cúbicos apenas e ele era uma presa fácil. Até porque, convenhamos, que correr assim não é uma coisa muito fácil, não é mesmo? Então, esse é um dos motivos do seu desaparecimento, né? Evoluiu a espécie, outras espécies vieram e aquela espécie foi sendo uma presa mais fácil. Vamos ver o nosso próximo, que é... agora a gente vai para o Homo habilis, então agora a gente entra nas espécies do gênero Homo, né? Morre não, que não é assim, exterminou-se a espécie Australopithecus. Não, mas ela não vai se reproduzindo, não vai continuando, e aí ela desaparece para aparecer as espécies do gênero Homo, tá? Que é a espécie que nós pertencemos, Homo sapiens sapiens. Pelo menos até então. E aí a gente vai ter o Homo habilis, tá? Ele vai surgir mais ou menos há 2 milhões e meio, 2 milhões e 200, né, anos atrás, também na África. Veja, gente, nós surgimos na África, todos nós viemos da África, né? Então, se em algum momento a gente vê algum discurso de que a África é amaldiçoada, poxa vida, todos nós viemos de lá, né? Habilis, aí tá a palavra já para vocês, habilidoso. Por que ele era habilidoso? Aqui a gente começa a ter o cara que vai fazer uns instrumentos de pedra, umas arminhas, né? Riscar com a pedra, então ele já demonstra alguma habilidade, sua racionalidade. E o crânio dele tem mais ou menos 650 centímetros cúbicos. Depois do habilis, a gente vai ter o erectus. E também, como o nome já diz, agora a gente não vai mais andar e correr. A gente vai andar reto. Quer dizer, mais ou menos, né? Adolescente meio mochilento. Mas agora a gente tem uma coluna vertebral para chamar de nossa. Surge mais ou menos 1,5 milhão de anos atrás. Ele descende direto do Homo habilis. Aí sim a gente pode dizer que um deu origem ao outro, tá? Aperfeiçoou os instrumentos que já eram feitos pelo Homo habilis e aprendeu a usar o fogo. Isso vai ser muito importante vocês gravarem, porque é o que nós vamos usar quando a gente aprender pré-história. O fogo marca uma diferença muito importante na pré-história. Tá bom, gente? Na forma de se alimentar, na forma de se abrigar, na forma de ficar no mesmo local, né? Não precisar ser mais sedentário. Então, gravem aí que foi o Homo erectus que descobriu o fogo.
E ele vai promover migrações, porque vai sair dali do local dele para outros lugares, tá? Agora ele tem mais facilidade de ficar em alguns lugares, de permanecer, então ele pode sair de um lugar para o outro. O crânio de aproximadamente 1.000 centímetros cúbicos, olha aí, a gente deu um upgrade legal. Ops, legal. Era um ótimo caçador, e agora que ele tem fogo e ele é um ótimo caçador, ele vai caçar grandes animais. Ah, que maravilha! Ele vai poder caçar animais grandes e botar lá na fogueirinha. Começamos o churrasco de domingo na pré-história. O próximo que nós vamos ter aqui é o Homo sapiens neanderthalensis. Ele surge há 200 mil anos atrás, mais ou menos. Neander é uma região na Alemanha, tá? Por isso ele recebe esse nome. É aquele que a gente conhece como Homem das Cavernas dos filmes antigos. Praticava a coleta e a caça e fazia cerimônias religiosas. Mas como é que a senhora sabe, professor? A senhora estava lá para saber? Eu sou velha, mas não tão velha assim, não é mesmo? Ele fazia cerimônias religiosas e a gente sabe porque os mortos, os corpos, as ossadas que foram encontradas lá, elas já tinham terra por cima, né? Cavado e colocado terra por cima, umas pedrinhas. Então você percebe que tinha todo um ritual para a morte. Isso já denota uma crença e uma religião, tá bom? O crânio dele, as pesquisas recentes, né, há tempos atrás a gente ainda não sabia, mas recentemente as pesquisas indicaram que ele tinha um volume craniano igual ou maior que o do Homo sapiens sapiens. Deixa eu tentar me infiltrar aqui para ficar com esse vai e vem, está me deixando zonza. Pronto, agora eu tô aqui. Veja, então ele tinha um crânio maior do que o homem que viveu junto com ele, mas é considerado mais evoluído, tá? Homo sapiens sapiens vai surgir há 100 mil anos atrás. É uma espécie da qual a gente faz parte, tá? Nós fazemos parte. Eu tô olhando para cá, gente, porque aqui eu não enxergo o slide, tá? Um crânio de aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos. Então, se o Homo sapiens tinha um crânio de aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos e o Neanderthalensis, ou homem de Neandertal, tinha igual ou mais, ele tinha entre 1.500 e 1.800 metros cúbicos de cérebro, tá? Origina-se na África e se espalha por todos os continentes. E aí, depois, mais pra frente, a gente vai ver a história da Pangeia, que os homens chegam em todos os continentes, depois a Terra se separa e cada um fica onde está, porque não tem como voltar, tá? A palavra sapiens vem de sabedoria. Então, é o homem sábio. Na verdade, a gente usa o homem sábio, sábio, mas na filosofia a gente tem um termo para o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. Então ele é racional. Então ele passa a ser o homem não só que tem a sabedoria, mas que percebe que ele é diferente de todo o resto, porque ele é o único que tem a sabedoria. Então por isso o homem que sabe, tá? Domestica animais e desenvolve civilizações. Ponto importante aqui, porque vai ser a partir do Homo sapiens sapiens que nós vamos começar a ficar sedentários mesmo, e ali não só coletar alimentos ou caçar, mas criar os animaizinhos, desfrutar deles, do leite, da carne, dos ovos. O primeiro animal que a gente domestica é o cachorro, a gente vai falar nisso na pré-história, que se tem notícia, né? E a partir dele a gente percebe o que é possível domesticar os demais. E também a plantar e colher, para verificar que dá para plantar, colher, se alimentar e não precisa sair coletando. Se eu não preciso sair coletando e sair caçando, eu posso ficar quietinho no meu lugar e começar a formar a minha civilização ali, tá bom? Pra gente finalizar, eu trouxe para vocês aqui algo para vocês refletirem sobre vários momentos que eu falei a mesma coisa aqui, mas vamos lá. A maneira exata como ocorreram a evolução e o surgimento do homem atual continua sendo um enigma a desafiar os cientistas e historiadores também, tá? O que se sabe com certeza é que a evolução não ocorreu de forma linear. Cada espécie de hominídeo tem sua história e ela não pode ser vista como um degrau de uma escada em cujo topo está o Homo sapiens atual, ou seja, nós. O homem de Neandertal, por exemplo, ele desapareceu há mais ou menos 40 mil anos, enquanto o Homo sapiens sapiens teria surgido há cerca de 100 mil anos. O que ele quer dizer com isso? Que há 100 mil anos surgiu o Homo sapiens sapiens, há 200 mil o homem de Neandertal.
O homem de Neandertal vai sumir há 40 mil anos. Então ele conviveu pelo menos 60 mil anos com o Homo sapiens sapiens. Não é desaparece um para vir o outro, tá? Como eu deixei firmado desde o começo do vídeo. E a gente não sabe essa evolução, como se deu, o processo correto. Ainda é um desafio muito grande. A cada ano a gente vai descobrindo coisas novas. Então essa aula que eu tô falando aqui, quando eu dei em 2016, a gente ainda não tinha nominação, pelo menos não nos livros didáticos, de Homo sapiens neandertalensis. O homem de Neandertal ainda estava um pouco sem tantas características para se dar. Ou seja, de 2016, que foi, o livro didático devia ser de mais ou menos 2013, 2014, uns 2 anos antes que é pesquisado para formular e tudo mais, para 2020, e aí vamos pegar um livro didático formulado em 2017, 2018 mais ou menos, a gente já teve 2 anos, uma mudança muito grande, se a gente for pegar o quanto de pesquisa deve ter sido feito para isso, tá? Então, esse é um campo da história e da ciência que aí sempre surgem novidades graças ao quê? À arqueologia e aos fósseis que são recolhidos por ela e estudados. Tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais de evolução do ser humano, mas sobre o ponto de vista do próprio Darwin, tá? E também vamos falar do calendário cósmico, porque é interessante a gente ver a formiguinha que nós somos neste calendário cósmico. A nossa história da humanidade é nesse calendário cósmico, tá bom? Eu espero vocês, para vocês saberem quando que a outra aula vai estar no ar, não esquece de se inscrever e ficar ligado aqui no canal. Gostou, curte, gostou muito, compartilha. E tô aqui para ajudar vocês o que precisar, dúvidas nos comentários. Obrigada, até a próxima.